Alguém disse que por a terra ser maldita, comeríamos o pão que o diabo amassou. Eu vim aqui dizer que nós vamos comer o pão que amassou o diabo. Você tem duas histórias, uma antes e uma depois dessa manhã. Eu acredito que Jesus vai te pegar. O espírito da profecia está aqui. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos 50 minutos, mas eu tenho certeza que você vai voltar para sua casa contando: Jesus me jogou no chão, Jesus me jogou na parede e me chamou de lagartixa. A presença veio. Que manhã preciosa. Levanta sua mão comigo. Vamos orar como igreja. Jesus, vem com sua presença. Jesus, que haja algo sobrenatural no meio do seu povo. Enquanto nós estamos pregando, damos ordens espirituais, que todos aqueles que entraram aqui enfermos, que todos que entraram com dores nas colunas, nas pernas, que até o final dessa mensagem serão curados pelo poder que há no nome de Jesus. Se entrou alguém aqui com sintomas de depressão, a partir de agora, o reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo os invadirá. Levanta sua mão comigo, essa presença é gostosa. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom e Ele está sobre nós. Canta comigo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. Uau, uau, uau. Mais uma vez. Queremos o seu nome engrandecer. Ei! Queremos. Racatarababachê, catarabababacê. Que presença gostosa. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Só tu és o Deus sobre toda a terra. Aleluia! Aleluia! Você pode aplaudir Jesus? Pode se assentar comigo. Eu vou me apresentar agora porque depois não vai sobrar tempo. Eu me chamo Tadeu Martins. Eu moro em Joinville, Santa Catarina. Há 3 anos. Eu sou casado há 4 anos. Tenho uma esposa linda chamada Mariana. Eu tenho, na verdade, 2 mulheres na minha vida: a minha mãe e a minha esposa. Uma me deu a vida, a outra me deu razão para viver. Aleluia! E há 4 meses eu fui presenteado com um príncipe chamado Benjamim. Irmão, você está olhando para mim, não tem esperança? Olha para mim e fala assim: eu vou casar, porque o Tadeu casou. Já começo contando um testemunho para alegrar a sua vida. Aleluia. Eu sou natural de Ipatinga, Minas Gerais. O meu primeiro pastor é natural dessa cidade, amigo do apóstolo Edilson,
Pastor Antônio Carlos, tenho muita gratidão por ele. Tem algum ipatinguense aqui? Eu vi uma mão levantando, parece? Depois eu acho. O meu pastor Antônio Carlos sempre falava de Vitória da Conquista. E graças a Deus, Deus me deu o privilégio de conhecer. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 5. Hoje nós vamos falar da presença que mudou tudo. A presença que mudou tudo. Lucas 5, apenas o versículo 11. Eu acredito que Deus tem algo muito poderoso para fazer. Quem achou Lucas 5 diz amém. Apenas o versículo 11 diz o seguinte: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ninguém é maior do que você, Jesus. Nós lançamos nossas coroas aos seus pés. Pedimos que o Senhor venha com graça, com grande poder nessa manhã. Encontre nesses corações um lugar onde só a sua presença, onde só a sua palavra vai preencher. Em nome de Jesus, amém. Eu amo esse texto. Lucas 5, provavelmente vocês já leram, ouviram alguém pregar. Lucas 5 fala daquela grande pesca de Pedro, onde ele puxava as redes e os barcos ficaram cheios. Lucas 5 é um dos primeiros encontros de Jesus com Pedro, Simão Pedro. A Bíblia diz que eles estavam lavando as redes e havia uma grande multidão que estava se apertando para ouvir Jesus pregar. A Bíblia diz que Jesus chega na praia do lago de Genezaré e ele começa a observar alguns pescadores lavando as redes. E ele olha para um deles, o Simão Pedro, e ele agora olha para Pedro e diz o seguinte: Pedro, tira o seu barco da praia. Tira o seu barco da praia. Eu costumo dizer que nos últimos dias, ou nesses dias, existe uma geração que se acostumou em ficar na beira da praia lavando redes. Mas deixa eu te falar uma coisa: não existe nada mais surreal do que águas profundas. Porque em águas profundas nós pescamos grandes peixes. Mas também não existe águas profundas sem primeiro obedecer às ordens simples da beira da praia. Sabe qual é o problema da nossa geração? Ela quer todos os benefícios das mãos, mas ela não quer se relacionar com a beleza da face. A beira da praia fala de tudo aquilo que ele pode fazer, é os benefícios das mãos, mas as águas profundas é o relacionamento e o comprometimento com a face. Pedro estava lavando as redes, Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, tira o seu barco da praia. Hoje no Brasil, e eu fico muito feliz, pois eu falo muito a respeito disso, fala-se muito sobre graça. E Jesus é a pessoa da graça. Jesus é bom. A graça é uma pessoa, a graça é Jesus. E todos os dias a graça nos encontra, amém? Mas aquilo que eu faço a partir da presença da graça é o que diz respeito daquilo que eu vou viver mais para frente. Muitos cristãos vêm para a igreja achando que Jesus é o Jesus do Danoninho. Me dá meu carrinho, me dá minha casinha. Meu amigo, não é isso que Jesus quer fazer para você. Ele é o seu maior benefício. Ele é a sua maior riqueza. A presença dele é a sua maior riqueza.
Jesus entra no barco de Pedro agora e vira para Pedro e fala assim: tira o seu barco da praia. Mediante a resposta de Pedro, ele poderia ir para águas profundas. Existe uma geração querendo os benefícios das mãos, não se comprometendo com a beleza da face, e por isso perde a presença. A graça nos encontra, mas aquilo que eu faço com ela diz respeito se Jesus vai seguir no meu barco ou não. Deixa eu te mostrar uma coisa. Pedro estava vivendo um momento de crise na sua empresa. Pedro não tinha pegado nada a noite inteira. E deixa eu te falar uma coisa: a única coisa que pode tirar um homem de uma crise real é a presença. Deixa eu te falar uma coisa: às vezes Jesus permite que nós passemos por algumas crises simplesmente para nos aproximarmos mais. A crise não é para te matar, a crise é para te aproximar. A partir de hoje você não vai reclamar nem das crises que você enfrenta mais, pois você vai entender: eu acho que eu estou um pouquinho distante, Ele permitiu a crise para que eu me aproximasse mais. Agora Jesus olha para Pedro e fala assim: tira o seu barco da praia. Pedro tira. Jesus ensina uma multidão. E a partir de Jesus ensinar aquela multidão, Ele olha para Pedro e fala assim: ei Pedro, agora leva o seu barco mais profundo. A presença estava no barco. E se a presença está no barco, não importa a noite fracassada. Se a presença está no barco, tem peixe. Se a presença está no barco, tem recurso. Não dependia mais do mar, dependia de quem estava no barco. É mais ou menos assim: o mar cheio sem peixe, Jesus entra, o mar enche de peixe. Você vai parar de procurar a resposta para suas crises em outros lugares, e você vai achar a resposta na presença. Você vai buscar a presença todo dia. Eu costumo dizer que Mateus 6,6 não é para o ciclo de oração. Mateus 6,6 é um mandamento para quem deseja Jesus de verdade. Entra para o seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai, e o Pai que te vê em secreto te abençoará. Sabe por causa de quê? Muitas pessoas se sentem sozinhos porque ainda não pararam nos seus quartos para se relacionar com Jesus. Ele disse: estarei com vocês todos os dias da minha vida. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa muito íntima para você. Tem dia que eu não sinto nada. Apóstolo, tem dia que eu não sinto nada. Mas quando eu entro para o quarto, eu não entro mais para sentir, eu entro porque eu sei. Quando eu entro para o quarto, eu não entro para sentir, eu entro porque eu sei. Estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença não é um arrepio, a presença é uma pessoa. Ele não muda, e Ele não falha. Ele disse que Ele está, Ele está. Meu amigo, teve um dia que eu estava dentro de um ônibus, indo para o aeroporto, e a BR travou. Eu falei assim: eu tenho que pregar hoje à noite. A BR está travada, disseram que vamos ficar aqui pelo menos umas 2 horas. Eu falei: ótima hora para encher esse ônibus de fogo. Shecatarababababá. Eu orei 2 horas em línguas. Quando eu vi, eu estava dentro do aeroporto e o avião tinha atrasado. Oh, gente, e o avião não atrasou por causa do tempo, o avião atrasou por causa de mim. Eu tinha que chegar para o avião sair. Meu amigo, quanto mais você deseja a presença, mais as coisas mudam e cooperam para você. Ô Pedro, leva o seu barco mais profundo. E Pedro leva. Sabe o que Jesus faz? Jesus olha para ele e fala assim: agora lança suas redes do lado direito. A Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus e falou assim: eu tentei pescar a noite inteira, mas eu não peguei nada.
debaixo da sua palavra eu lançarei as minhas redes. Em águas profundas nós paramos de ouvir as notícias da Globo. Em águas profundas nós paramos de ouvir a estatística do Brasil. E nós ouvimos o que os céus estão dizendo. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas até disseram: vai vir um novo presidente e vai mudar o Brasil. A esperança do Brasil não está no novo governo, está em Jesus. Meu amigo, falaram que o Brasil ia entrar em crise. Eu falei assim: eu não vou participar. A Bíblia diz que eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu sou o cidadão do céu. Eu estou em águas profundas, e em águas profundas eu só ouço a voz do amado, eu só ouço a voz da presença. Tira os seus ouvidos da terra, tira os seus olhos da terra e deixa a presença governar vocês. Tá gravando, né, apóstolo? Eu tenho um padrinho, um homem cheio do Espírito Santo. No ano de 2015, começou uma crise, 2016, 2017, 2018. E esse moço, ele quebrou 7 empresas. E um dia ele perguntou, falou: o que é que eu faço para não quebrar de novo? Um grande homem de Deus olhou para ele e falou assim: ame a presença. E não saia do seu quarto sem ouvir a palavra da presença. Esse homem, ele decidiu a todos os dias antes de ir para o trabalho, passar um tempo com Jesus. E no quarto, Jesus ensinou ele a ser um semeador no reino. Esse homem, no ano de 2017, o governo mandou gente lá no interior de Minas reconhecer ele pelo trabalho prestado e pelo nível que a empresa dele estava crescendo. No ano onde o setor imobiliário quase faliu, esse homem mais prosperou. Um dia estávamos prestes a construir um prédio da igreja e parece que o projeto era coisa de 5 milhões e só tinha 2. E esse homem continuou construindo o prédio. Eu procurei ele e falei: fulano, você está maluco? A igreja vai ficar endividada porque só tinha 2 milhões e você está continuando a obra. Ele falou assim: eu aprendi que quanto mais eu reparto aquilo que Ele me deu, mais Ele pode me dar. Eu aprendi ouvindo a voz dele no quarto. Eu falei para ele assim: mas e aí, cara? Ele falou assim: todos os anos eu separo uma primícia de tudo aquilo que Deus me deu e eu entrego. E esse ano eu entreguei aqui. Eu falei: mas que miséria de primícia é essa? Ele tá: Deus me deu a graça de semear 1.200.000 de primícia. Eu não tenho nada contra campanhas. Eu não tenho nada contra fazer algo para ter outra coisa. Faça se quiser. Mas ele falou para mim assim: eu aprendi que quem escuta Jesus de manhã não escuta o diabo à tarde. Ele é o motivo de eu estar prosperando. A presença dele. Sabe, esse cara passa todos os dias 4 horas no quarto orando. Antes de sair 8 da manhã, ele acorda às 4 e ora até às 8, todos os dias. Esses dias estava eu e o Dave na casa dele, o Dave perguntando: mas de onde é que vem o seu sucesso? Ele falou assim: da busca pela presença todos os dias. Eu não troco Jesus por tudo aquilo que Ele me deu. Sabe qual que é o seu problema? Jesus te dá um carro e você troca a presença dele pelo carro que Ele te deu. Agora Pedro puxa as redes cheias de peixe. A Bíblia diz que os barcos quase se afundavam e as redes quase se arrebentavam, porque grande era a quantidade de peixe.
A Bíblia diz que Pedro chamou os companheiros do barco ao lado e dividiu. A presença de Deus e o recurso que Deus vai mandar para você nos últimos dias não é para sua casa ficar só cheia de bens, é para todos aqueles que passarem por você e também serem beneficiados. E aí eles vão perguntar: o que é que fez você prosperar tanto? Você vai dizer: é a presença no meu barco. A presença entrou no meu barco no dia da crise. Os barcos quase se afundavam. O que você está querendo dizer com isso, Tadeu? Sucesso afunda muito mais do que o fracasso. Tem crente que troca Jesus por aquilo que ele deu. Sabe o que Pedro fez? Ele olhou para Jesus e falou o seguinte: Jesus, sai do meu barco porque eu sou pecador. Sai do meu barco porque eu sou pecador. Naquela hora ele recebe uma promessa: a partir de hoje você vai ser um pescador de homem. Porque quando você reconhece aquilo que você é e aquilo que ele é, ele libera promessa sobre você. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, eu não vim porque você sabia pescar, eu vim porque você não conseguiria pescar. Pedro, eu não vim porque você parou de pecar, eu vim porque você não consegue parar. Algumas pessoas, quando pecam, falam o seguinte: eu não vou na igreja hoje, eu não vou nem orar hoje porque eu pequei ontem. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa: Jesus não veio porque você para, Ele veio porque você não consegue sem Ele. A Bíblia diz que é Ele que ajuda em nossas fraquezas. Quando você pecar, corre para a presença. Quando você errar, corre para a presença. É lá o lugar de ser aperfeiçoado. A presença é tudo. Eu pequei, não vou cear hoje. Não fuja da ceia por causa do pecado, fuja do pecado por causa da ceia. Dá até uma frase do Facebook, né? Não fuja da ceia por causa do pecado, fuja do pecado por causa da ceia. Eu fujo do pecado porque eu me tornei amigo de Cristo. E agora a presença dele está em mim. E a Bíblia diz que a minha vida está escondida em Cristo. Nele não há pecado, nele não há motivo para pecar. E Tadeu, mas o diabo ainda me acusa dos pecados. Deixa eu acabar com essas acusações hoje. Sabe quando o diabo consegue te acusar? Quando ele consegue te fazer tirar os olhos da cruz. O diabo só te acusa quando ele consegue te fazer tirar os olhos de Jesus. Se você olhar para Jesus, ele vai dizer o seguinte: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, cheios de pecados, porque eu venci seus pecados na cruz. Eu vivo a nova aliança em Cristo e agora os meus pecados passados, presentes e futuros estão perdoados. Eu me relaciono com Jesus. O pecado não está permitido, ele é um deslize, mas não há prazer nele, há prazer na presença. E olha o versículo 11. Depois de ter tido essa experiência extraordinária, pesca, presença no barco, ele volta para a beira da praia, versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: melhor do que os presentes tem que ser a presença. Esse cara entrou no meu barco, fez um milagre extraordinário. Deve ser muito mais incrível caminhar com ele. E a Bíblia diz que Jesus já sai curando gente. Jesus já sai curando uma multidão de pessoas que passavam por ele. E Pedro está ali assistindo. Mas sabe o que acontece? Pedro agora caminhando com a presença, ele não deixa a presença entrar dentro dele. Que isso, Tadeu? Ele começa a ver Jesus curando.
Ele começa a ver Jesus sarando, salvando, expulsando demônios, e Pedro ainda continua sem noção. Tem uma multidão apertada para ouvir Jesus, e uma mulher toca na orla do manto. Jesus fala assim: alguém me tocou. Pedro olha assim e fala: Jesus, você é maluco? Está cheio de gente aqui. Olha Pedro, que sem noção. Pedro era tão sem noção que está na mesa da ceia, apóstolo. Jesus está falando sobre a ceia. João está aqui, com a cabeça no peito. Jesus fala assim: um de vocês vão me negar. Olha o Pedro sem noção. João, pergunta para ele quem é. João, pergunta quem é. Jesus fala assim: aquele que tiver com a mão em cima da mesa, Pedro. Jesus anuncia que vai para a cruz. Pedro fala assim: qual é que é, Jesus? Está maluco, rapaz? Vai para a cruz, para quê? Jesus olha para ele e fala assim: sai daqui, Satanás. Pedro sem noção, andando com a presença e não deixando a presença entrar dentro dele. Frequentar a igreja não é sinônimo de ter a presença, mas viver no quarto sim. Você pode vir na igreja de segunda a segunda e a presença não vir para dentro de você. Olha o que acontece. Jesus está indo para a cruz, vem um soldado chamado Malco. E agora o soldado fala assim: eu vim prender Jesus. Ó Pedro de novo, sem noção. Vai prender Jesus nada. Sacou a espada e pau! Na ponta da orelha direita. Gente, eu não sei vocês, mas eu leio a Bíblia e eu fico imaginando a história. Lucas era médico. O soldado tem a orelha tirada. Lucas já fica assim: sangue de Jesus tem poder. A orelha caiu. Pedro: eu arranquei a orelha, da próxima eu arranco o pescoço. E Jesus olhando. Lucas assim: vai dar hemorragia. A orelha caiu. E Pedro está assim: se tentar prender, eu mato. E Jesus olhando assim, falando: cara, ele andou comigo, mas não aprendeu nada. Você corre um sério risco de viver uma vida religiosa e não deixar Jesus mudar você por dentro. Você corre um sério risco de estar no ambiente da presença e não deixar a presença transformar você. Presença que não te transforma é apenas barulho. Jesus pega a ponta da orelha direita. E gente, não sei se vocês sabem, mas o soldado Malco era um chefe da guarda. Ou seja, ele era um auxiliar do sacerdote. Ele era aquele que, se acontecesse alguma coisa com o sacerdote, ele assumiria. Ele tinha guardado a sua vida de várias cicatrizes. Ele tinha guardado a sua vida de sofrer alguma marca no seu corpo, porque quando o sacerdote fosse ungido, ele não poderia ter marcas no seu corpo. Sabe o que Pedro estava fazendo quando ele corta a ponta da orelha direita? Na unção sacerdotal, a ponta da orelha direita ela era ungida, e dizia que o sacerdote sempre ouviria o Senhor. A ponta do dedo direito era ungida e diria que o sacerdote apontaria para onde ele apontasse. A ponta do dedo do pé era ungida e dizia que ele pisaria onde o Senhor pisasse. Sabe o que Pedro estava fazendo? Apontando para a religião. Ele estava desabilitando alguém de ouvir o Senhor. Sabe qual é o risco que nós corremos? Quando nós não deixamos a presença entrar em nós, nós corremos o risco de achar que somos porteiros do céu. A gente fica dizendo: esse aqui tem a presença e esse aqui não tem a presença. Esse aqui ama Jesus e esse aqui não ama Jesus. Ah, aquela denominação é do diabo, a minha é de Jesus. Jesus pegou a orelha do soldado, colou no lugar e disse: Pedro, eu não vim rasgar a orelha, eu vim rasgar um véu para que todos tivessem acesso. Não rasgo a orelha, eu rasgo o véu.
Não é para rasgar a orelha, é para rasgar o véu. Quando as pessoas olharem para você, elas vão ver tanta bondade de Jesus que elas vão dizer: o véu está rasgado, tem Jesus em vocês. Jesus agora vai para a cruz. Sabe o que acontece? No Evangelho de João, no capítulo 21, mostra os discípulos reunidos aonde? Na beira da praia. Pedro olha para eles e fala assim: vão voltar a pescar? Jesus foi para a cruz. Vão voltar a pescar? Jesus foi para a cruz, gente. Deu tudo errado. Vão voltar a pescar? Porque quando a presença não está em você, você vai se sentir sozinho mais uma vez. A ausência de presença é presença de solidão. O homem sem a presença, ele se sente só em tudo que ele está fazendo. Pedro andou com Jesus, mas a presença não foi para dentro dele, por isso que ele volta a fazer as coisas antigas. Jesus, naquele primeiro encontro, fala para ele assim: Pedro, não é mais para pescar peixe, é para pescar gente. Na primeira oportunidade que Jesus vai para a cruz, Pedro volta a pescar peixe. E ele ainda leva os seus amigos. Porque quem sai da igreja sempre quer tentar você sair também. Não escute essas pessoas, pelo amor de Deus. Quando alguém sair da igreja e começar a falar mal dela, falar: a igreja é corrupta, a igreja é isso. Não. A igreja é gloriosa, ela é noiva do Cordeiro, santa, imaculada. Nós somos a sua noiva. E a Bíblia diz que ela aguarda ansiosamente a volta do noivo. Pedro chama os discípulos agora e ele consegue também levar eles para voltar a pescar. Ele volta a pescar. Mas Jesus também volta para a beira da praia. No mesmo lugar que Pedro encontrou Jesus a primeira vez, Jesus volta para lá. Só para dizer o seguinte: você foi marcado pela minha presença, Pedro. No dia que eu te encontrei no barco, você estava do jeitinho que eu queria, pronto para me seguir. Você foi marcado pela minha presença. E quem é marcado pela presença nunca mais consegue viver sem ela. Eu fui marcado por uma presença e nunca mais eu consigo viver sem ela. Jesus olha para os pescadores do barco e diz o seguinte: filhos, olha a bondade de Jesus. Pedro tinha abandonado, mas Jesus ainda via ele como filho. Porque a sua condição de erro não muda aquilo que você é para ele. Ele continua te vendo como filho amado. Olha só, filhos, tem comida aí? A Bíblia diz que Pedro não reconhece. Estavam todos os discípulos dentro do barco. Jesus pede comida, eles falam que não tem. A Bíblia diz que Jesus grita: lança as suas redes do lado direito. Jesus faz a mesma coisa do primeiro encontro. Jesus faz as mesmas coisas do primeiro encontro. E mesmo assim, Pedro não reconhece. A Bíblia diz que dentro do barco estava o discípulo a quem Jesus amava. E a Bíblia diz que ele olha para Pedro e fala assim: ô Pedro, aquele lá na beira da praia é Jesus. Sabe o que eu estou querendo te ensinar com isso? Conserve as pessoas que amam a presença do seu lado. Elas vão ouvir a voz de Jesus quando você não estiver ouvindo e vão te alertar também.
A Bíblia diz que agora Pedro, ele lança-se ao mar e ele começa a nadar ao encontro de Jesus. Ou seja, você não presta nem para desviar mais. A Bíblia diz que nós somos nação santa, povo eleito, sacerdócio real, propriedade exclusiva dele. Você não presta nem para desviar mais. Já estou encerrando. Um discípulo lá na nossa igreja, ele acordou de manhã e falou assim: é hoje que eu desvio. É hoje que eu desvio. Está tudo dando errado. É hoje. Tinha um baile do Alok. Os mais novos aqui vão saber, um DJ. E ele colocou o Alok para tocar o dia inteiro. À noite, na hora do culto, ele pegou o celular e colocou na televisão a playlist do Alok para tocar e estava tomando cerveja. Ele saiu do banheiro e falou assim: vou ver uns clipes para depois ir para o show. A playlist mudou. Era o Alok falando sobre uma experiência dele que ele teve na África. E o próprio DJ falou o seguinte: não foi Jesus que abandonou a África, foi a África que abandonou Jesus. Pera. Ele começou a chorar diante da televisão e disse o seguinte: eu não presto nem para desviar, até o DJ está pregando para mim. Eu vou para a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. A Bíblia diz que não há como fugir da presença. Se nós estamos no céu, ela está. Se nós estamos no mais profundo mar, lá ela está também. Não tem como fugir. Ela é perseguidora. Aonde você for, ela vai. Aonde você for, ela vai. Sabe o que acontece? Pedro agora volta para a beira da praia. Está Jesus esperando ele com peixe e brasa. Porque tudo aquilo que Pedro vai buscar longe da presença já tem na mão de Jesus. Tudo aquilo que você vai buscar longe, Jesus já tem. Jesus faz uma fogueira. Após Pedro ter negado 3 vezes, Jesus olha para Pedro. Ô Pedro, você me negou 3 vezes, não negou? Aham. Você me ama, Pedro? Amo. 1 vez. Ô Pedro, você me ama? Amo. 3ª vez. Ô Pedro, você me ama? Amo. Então faz com as pessoas aquilo que eu fiz com você. Apacenta as minhas ovelhas, porque só o amor pode resgatar você de novo para a presença. Você não convence pessoas a voltar para a presença acusando os pecados dela. Pelo contrário, é mostrando que Jesus a ama, independente dos seus erros, independente das suas falhas, Ele continua o mesmo. Sabe o que acontece, apóstolo? A presença agora vai para onde ela deveria estar, vai para dentro. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, estava acontecendo uma reunião tipo essa aqui, ó. Daqui a pouco a Bíblia diz que um vento impetuoso encheu todo o ambiente. Era mais ou menos assim, eles estavam ouvindo o Tadeu pregar, e daqui a pouco a presença vem, eles levantam a mão e falam: Shecatarabababá. Ei, a presença veio, a presença veio. Sabe o que aconteceu? Ficou gente lá do lado de fora dizendo o seguinte: está todo mundo bêbado lá dentro. Deixa eles falar. Sabe como que meu pai converteu? Meu pai era um zombador de crente. Diz ele que parou na porta de uma igreja lá em Patinga. Colocou a bicicleta dele do outro lado da rua e ficou olhando lá dentro. Diz ele que tinha umas irmãzinhas desse tamanho, com os cabelinhos amarrados assim, ficava assim, ó, cheio. Eu falei: pai, você tá maluco? Ele falou: Tadeu, sabe aquele desenho do Dragon Ball Z que você assistia? Que tinha umas mulheres, que tinha uns bichinhos que pegavam uns raios assim, jogavam na cabeça dos outros? Tinha umas irmãs lá no meio, desse jeito assim, ó. E aonde ela jogava, caía.
Sabe o que aconteceu? Meu pai zombador já bateu na minha mãe porque a minha mãe ia para a igreja. Ele falou para mim assim, não sei o que aconteceu. Quando eu olhei, eu estava lá no meio. E a irmã que pegava o poder, jogou o poder em mim. Aí eu, sério? Ele, sério? E o que aconteceu? Ele começou a chorar. Eu não sei o que aconteceu, Tadeu. Foi tipo uma luz que eu vejo ela todo dia que eu acordo de manhã. E ela traz paz para dentro de mim. O meu pai, fora eu e minha irmã, teve 12 filhos, um com cada mulher. Ele espancou a minha mãe desde quando eu era criança. O meu sonho, apóstolo, quando eu não conhecia o Senhor, era matar o meu pai. Eu falei assim, pai, o que aconteceu? O meu pai tinha sumido durante 3 meses, ninguém sabia onde ele estava. E ele apareceu casado, cheio do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Eu falei assim, ô pai, mas quem era aquelas mulheres? Ele falou para mim assim, o que foi? A irmã que jogou o poder em mim, eu casei com ela. É só a presença que muda a vida de um homem, meus amigos. É só a presença que muda um homem. Olha só, eu fui na casa do meu pai. A maior guerra era entre eu e meu pai. Eu cheguei lá, eu vi a Bíblia do meu pai toda amassada. Eu falei, pai, sou desmanzelado. Lá em Minas, desmanzelado é que não tem cuidado. Sou desmanzelado, olha só a Bíblia do jeito que está. Ele falou para mim assim, meu filho, eu estou precisando de outra. Aí eu sou aposentado, então a minha vida, o meu maior prazer é ler essa Bíblia. Está inteirando a 11ª vez que eu leio ela toda. E quando eu leio, ela vem para dentro de mim e a presença é muito gostosa. E eu tive que segurar o meu pai. Porque o meu pai não consegue se conter. Eu falo, parece uma criança. Ele falou, Tadeu, deixa eu ser criança, porque eu consigo habitar no reino. Não esquece que eu sou seu pai, mas eu tenho o coração de menino, aonde ele pode me guiar e dizer o seguinte, eu sou filho dele. Teve um dia que eu cheguei, eu virei para minha irmã só para brincar, apóstolo. Eu falei para ele assim, ô pai, ontem eu estava com o Nani Azevedo. Aí ele, quem que é o Nani Azevedo? Ele nem sabe. Ele falou para mim, falei para ele assim, aquele que canta aquela música assim, ó, sim, Deus é fiel. Ele, essa música eu amo. Aí ele começou a cantar, e daqui a pouco o olho dele encheu de lágrimas, ele começou a chorar, eu amo essa presença. Porque toda vez que o meu pai é o cara mais cheio do Espírito Santo que eu conheço. Deixa eu te falar uma coisa, do homem mais duro, ele se tornou o homem mais sensível, porque a presença agora está guiando ele. Deixa eu te falar uma coisa, você tem o coração duro, seja cheio da presença. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eu encerro. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e ficou lá gente do lado de fora, gritando, está todo mundo bêbado. Quem se levanta? Pedro. Pedro. Agora, com a presença dentro dele. Ei. Aconteceu hoje o que as Escrituras dizem, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. A Bíblia diz que no primeiro sermão, 3.000 pessoas se arrependeram. Olha só, 3 vezes Pedro negou, 3 vezes Pedro foi amado, 2 vezes ele pescou, e na terceira ele cumpriu um propósito. Porque aquilo que você falhou a vida inteira, quando cumprir o propósito, haverá sucesso. Você vai ser um sucesso. Você vai ser um sucesso. É para pescar gente. Foi 3.000. Último versículo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Eles estavam reunidos acusando João e Pedro. A Bíblia diz que agora Pedro anda, eles lançam os enfermos na sombra de Pedro, e agora os enfermos são curados quando Pedro passa. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, eles se reúnem, todo mundo.
para falar de um milagre que tinha acontecido lá, apóstolo. Eles querem acusar Pedro. É mentira esse milagre. Essa cura é falsa. Depois você pode ler na sua casa. E olhando para Pedro e João, vendo que eles eram homens iletrados, olha o mas estiveram com Jesus. O segredo é a presença. O segredo é amar a presença. Sabe por causa de que eles não conseguiam acusar Pedro e João? Porque o milagre era real e eles viam que eles estiveram com Jesus, porque Jesus agora está dentro dele. Ontem o Dave usou ele usou a ilustração do coxo. Sabe o que aconteceu na hora daquele coxo? Na hora que Pedro olha para ele, Pedro fala assim: olha para mim. A primeira palavra para a necessidade de um coxo é o seguinte: olha para mim. Olha para mim. Eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. A Bíblia diz que o reino de Deus não vem com aparência visível. Não direi ei-lo ali ou ei-lo lá. O reino de Deus está dentro de vós. A Bíblia diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia diz que o mistério que estava oculto foi revelado aos homens. É Cristo em vós, a esperança da glória. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu só tenho a presença. Levanta e anda. Tadeu, mas o que eu preciso fazer? Você só precisa andar como ele andou. A Bíblia diz que aqueles que dizem que amam a Deus devem andar como ele andou. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Cristo. É mais ou menos assim. Quando Deus olha lá do céu, quando Deus olha do alto, Ele não vê você, Ele vê Jesus. Ele não vê você, pecador. Ele vê Jesus, a obra consumada da cruz, aquele que pagou todos os seus pecados. É assim, ó. Esse copo está aqui, cheio de água de coco, não está? Mas quem está sobre ele é Jesus. E é assim que Deus vê. Deus vê você como Jesus. Me prova isso, Tadeu. Isso é heresia. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 17: nisso o amor é aperfeiçoado em vós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Olha o pois, assim como Ele é, nós também somos. Tudo aquilo que Jesus podia fazer, você também pode. Tudo aquilo que Jesus gostaria, você também gosta. Jesus fazia a vontade do Pai, e é por isso que você ama a presença. Se levanta comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai sair daqui desejando nada mais, nada menos do que a presença. Ô Tadeu, mas como é? Como é que Deus me prospera nisso aí? Só buscando a presença. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Tadeu, como é que Jesus me prospera? E Jesus prospera. Deixa eu te falar uma coisa, os maiores empresários do estado da Bahia estão aqui, os maiores mantenedores de ministério estão aqui. Ô Tadeu, mas é só buscar a presença? Sim. Você vai parar de fazer aquela oração chata de manhã: Jesus, abençoa os meus caminhos. Meu amigo, para de orar desse jeito. Larga os seus caminhos e anda em Jesus. A Bíblia diz que Ele é o caminho. Larga seus caminhos que precisa ser orado para ser abençoado, e anda em Jesus que já é abençoado. A Bíblia diz que Ele construiu todas as boas obras para que pudéssemos andar sobre elas. Carro é consequência, moto é consequência, bens são consequências de uma vida na presença. Ei, eu nunca precisei orar para pedir Jesus um carro. Nunca gastei minha vida orando, pedindo para Jesus um carro, apóstolo. Nunca. Eu nunca orei pedindo uma casa.
porque eu estou gastando tempo com a presença, e quando eu sei que eu sou filho, todas as coisas já são minhas. Para de gastar sua vida orando por coisas, e busque a presença, que é melhor. Para de gastar sua vida pedindo coisas, e gasta ela buscando a presença, que é muito melhor. Eu quero orar por vocês essa manhã. Levanta sua mão comigo e começa a orar Jesus, pedindo Jesus uma fome inesgotável pela presença. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus vai mudar a atmosfera do Brasil, porque aqueles que desejam a presença chegaram. Aqueles que amam a presença chegaram. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você que ainda não sentiu a presença, levanta sua mão. Todos nesse ambiente vão sentir a presença. Todos. Aumenta a tua presença, Jesus. Espírito Santo, vem sobre eles. O mesmo Espírito que estava sobre Pedro e deu para ele ousadia para curar os enfermos, para impor as mãos e expulsar os demônios, e está sobre vocês. Deixa eu te falar uma coisa: existem pessoas aqui que olham pra gente orando em línguas e falam: cara, eu tenho um desejo de orar em línguas, eu tenho um desejo de ser cheio do Espírito Santo. Levanta sua mão e seja. Levanta sua mão e seja. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você que deseja mais da presença, pode vir aqui, eu quero orar por vocês. O negócio vai ficar pequeno. Ele vai repartir dons com vocês essa manhã. Vocês que gostavam e que gostam de orar pelos enfermos, essa é uma manhã onde Ele vai distribuir os dons de cura. Vocês vão impor as mãos e as pessoas serão curadas. Ei! É só você deixar o que está dentro de você fluir. Ele já veio. Ele já veio, Ele está aqui. Ei! E a partir de vocês, suas famílias contarão a respeito de Jesus. E a partir de vocês, toda a sua casa contará a respeito de Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Sejam cheios da presença do Espírito Santo. Sejam cheios do poder do Espírito Santo. Sejam cheios